Juliana Franco, arquiteta, podcast no ar, gente. E hoje o episódio tá muito legal. Hoje o episódio vai ser sobre cozinha. Um tema que eu adoro, já cheguei aqui tirando um monte de dúvida com a Ju, mas agora é a vez de vocês, gente. A Ju tá aqui pra responder tudo sobre cozinha, né, Ju? Sim, inclusive é um tema muito procurado no meu Instagram. Sejam bem-vindos, que hoje vai ter muito conteúdo legal aqui. Ô Ju, pra começar, uma cozinha, você tem o beabá de como você sempre começa ela ou não? Não, normalmente no briefing o cliente comenta, né, sobre o que ele gostaria de incluir no projeto dele, mas a gente pensa no contexto geral da cozinha, juntamente com os outros ambientes da casa. Entendi. O que estão mais pedindo ultimamente? Ilha. Ilha? Ilha. É o mais pedido? É o mais pedido, disparado. É o sonho, né, de muitas pessoas, mas a gente não consegue colocar normalmente nos projetos por causa das metragens. Em São Paulo, né, a gente acaba fazendo apartamentos com as cozinhas mais compactas. Então, a gente não costuma colocar por causa disso, mas quando a gente coloca fica incrível. E é muito funcional, né? Então, a gente acaba unindo a praticidade com a funcionalidade da peça e o design, né? Porque realmente dá outra cara ali pro espaço. E mesmo se for, por exemplo, esses locais que você faz integrado, você acha que mesmo assim a ilha é mais difícil de colocar em apartamento, por ele ser menor? Sim. Normalmente, quando a gente pensa em colocar a ilha no espaço, sobra pouco espaço de circulação, porque a gente considera a ilha, na maioria das vezes os clientes gostariam de ter também banquetas junto à ilha, e a gente precisa pensar ainda no espaço de jantar, no espaço de TV, enfim. Então, quase não sobra espaço de circulação. A gente acaba cancelando e seguindo com a cozinha mais convencional. E quando eles pedem a ilha, eles pedem aquelas ilhas mais sem nada? Ou a ilha com cooktop, sabe? A ilha para você cozinhar com as pessoas na bancada. O que tem mais pedido para você? Normalmente, o cooktop na ilha e a cuba na outra bancada. Porque justamente eles pedem isso justamente pensando nessa interação com as outras pessoas, com os outros moradores do lar. E fica muito prático, né? Porque a pessoa não fica isolada na cozinha, tá ali preparando o alimento e tá dialogando, conversando, interagindo com o restante, né, das pessoas. E às vezes até vendo uma TV, né? Dependendo como você coloca perto de uma sala de TV. Sim, é bem prático. Aí depende um pouco também, tem alguns clientes que falam que preferem deixar a bancada lisa, porque tem a baguncinha ali do cooktop, enfim, aí a gente acaba concentrando cooktop e cuba na outra bancada, mas vamos supor aqui, vamos jogar tipo 70-30, 70% coloca na ilha o cooktop. Ai, bom, agora vamos do começo, porque já foi uma curiosidade aqui. Vamos começar de baixo pra cima, tipo piso. Tá, vamos. Vamos lá, Ju. Que piso você mais gosta nos seus projetos, de colocar no seu projeto? Piso para cozinha. Piso com efeito de cimento queimado, é o que você mais vai ver nos meus projetos. Eu gosto, Rê, porque é um material prático, de fácil limpeza, e é um material que não mostra muita sujeira. Então, gosto. Então, para cozinha é muito prático, porque você está ali preparando o alimento, acaba caindo alguma coisa no chão, enfim. Então, é um acabamento que eu acabo usando mais. E normalmente eu já uso esse mesmo revestimento no restante do apartamento ali, da área social. E tem diferença daquele com brilhinho e fosco? Qual que você prefere mais? Fosco. Fosco? Que a gente chama de acabamento natural ou acetinado. O brilho, ele pode mostrar também um pouquinho mais a sujeira. Então, a gente não costuma indicar para a cozinha. E, inclusive, puxando aqui já um gancho, né, que também é uma dúvida comum, não sobre cozinhas, mas em banheiros também a gente não coloca. Só para um complemento ao porcelanato polido, a gente acaba evitando em áreas molhadas. Entendi. E para poder, assim, manutenção desse piso, ele é como esse piso? O de cimento queimado, que você diz que é a sua preferência. É porcelanato, é super prático.
manutenção. Porcelanato é um material super resistente, né? Ultra compacto, então a manutenção dele praticamente não vai existir, porque é um material que vai durar por muito tempo. E em relação à limpeza, é um material muito prático, porque você limpa com água e sabão neutro. Ah, é tranquilo. É super tranquilo. E que piso você acha que, gente, não coloca na cozinha, vai dar trabalho, não é bom pra cozinha? Eu não gosto de colocar ladrilho hidráulico no piso da cozinha, porque é um material que ele é um pouco mais poroso. Então, mesmo aplicando a resina de tempos em tempos, que é o que as empresas recomendam, o seu piso ele pode vir a manchar. Então, a gente já, inclusive, usou, o cliente estava ciente, a gente explicou tudo para ele, ficou incrível, é um projeto que eu adoro. Fez super sucesso, inclusive, no Instagram. Mas o cliente sabia que teria esse risco. E algumas pessoas sabem e querem e tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu não colocaria na minha casa, sabe? Ladrilho hidráulico, porque aí sim requer manutenção de tempos em tempos. E madeira, pode colocar no chão da cozinha? Madeira pode, mas eu também não colocaria, porque também demanda um pouquinho mais de manutenção do que um porcelanato, por exemplo. Cozinha, né? A gente acaba falando que é um ambiente que é meio que um ambiente que está integrado ali normalmente ou próximo da área seca, né? Da sala, enfim. Mas dependendo ali da forma que as pessoas que limpam o espaço podem molhar, pode jogar água, que não é recomendado, mas tem gente que molha. Na hora que você está lavando uma louça, pode respingar água no chão, vai tirar a louça da pia, levar para lavar louças, pode também pingar. Então, a madeira, ela, por mais que esteja ali impermeabilizada, uma madeira tratada, se molhar com o tempo pode danificar, pode aparecer alguma mancha. Então, algumas pessoas usam, mas eu não indicaria. Aqui no Brasil não é tão comum, mas eu sei que em outros países acabam usando bastante. Sim. Ô, Ju, e cor na cozinha? Vamos começar pelo piso, né? Porque quando a gente fala cor, a gente já pensa nos móveis, né? No mobiliário. O que você acha, você disse sua preferência, né? E a gente vê nos seus projetos, que são maravilhosos, a preferência pela cor cinza no piso. Mas você colocaria outra cor no piso? Tipo uma cor mesmo, um azul, um verde, um rosa? O que você acha disso? Acho bem legal. Mas a gente fica um pouco limitado em relação ao tipo de revestimento, né? Tem alguns porcelanatos com cor, hoje tem tecnologia aí a nosso favor, mas os clientes normalmente não topam muito, porque o porcelanato ele é um material super resistente. E aí, se ele colocar um material com cor, a chance dele enjoar daquilo é maior. Então, a gente acaba optando por usar peças com cor na marcenaria, né? E manter a base ali, que é o piso mais neutro. E ainda falando de piso, tá na moda agora tapete na cozinha, que não são aqueles tapetes convencionais, só aquela passadeira de borracha. São tapetes. O que você acha disso? Já que você também, lembrando que você também faz a decoração, né? E entra a decoração na cozinha quando você faz, não entra? Entra a decoração em tudo. Eu não usaria também, eu não indicaria. É lindo, tá? Mas para aquelas casas que não são usadas, casas de pouco uso, ou, por exemplo, para uma família que não se alimenta no lar, que acaba comendo fora, pode talvez ser uma opção. Mas eu não acho prático. Nem em cozinha, tem gente que coloca também em salas de jantar, também não acho muito prático, então eu não indicaria. É lindo? Fica maravilhoso, mas não acho prático. Mas pingou um molho... Então. Tristeza. Tristeza, vai sofrer diariamente. Isso que eu gosto muito quando você fala, Ju, que você fala muito da questão da funcionalidade, né? Não é uma cozinha só estética. Você cria projetos para a família mesmo. Sim, para a família usufruir, né? Então não adianta a gente especificar alguma coisa que não vai funcionar. Eu quero o cliente lembrando de mim com bons pensamentos, sabe? Com boas referências. Não é para ele lembrar de mim quando dá ruim, que cai um molho no tapete, por exemplo. Com certeza. Ô, Ju, e formato de piso? O que tem no mercado de novo? E o que você está usando? O que você gosta? Eu gosto muito de usar peças maiores para o piso, tá? O que a gente mais usa é porcelanato no formato de 1,20 por 1,20, porque fica com menos emendas, automaticamente com menos rejuntes. Então, fica mais limpo, sabe? Fica mais clean, fica mais bonito.
E também ajuda a não sujar tanto, porque o rejunte, querendo ou não, ele dá uma sujadinha conforme o tempo. Sim, hoje no mercado tem algumas materiais, né, já com uma tecnologia que é super resistente, algumas marcas, inclusive, que pregam exatamente isso, um rejunte sem manchas por anos. Mas a gente sabe que acaba sujando, né? Então, a ideia é seguir com uma peça maior para criar ali uma uniformidade e visualmente uma continuidade ali, sabe? No design da peça, sem a interrupção dos rejuntes. E um outro detalhe, Rê, sobre rejunte, também aproveitando o gancho, que as pessoas também me perguntam, Ju, como que você escolhe o rejunte do porcelanato que você vai aplicar? Normalmente, tá, eu escolho o rejunte no tom mais próximo possível da peça, justamente para não chamar tanta atenção assim. Então, por exemplo, é uma peça cinza, normalmente no mercado tem, sei lá, na mesma loja, 3 tons de cinza. Leva a amostra da peça e compara com o tom do rejunte. O que mais se assemelhar é a melhor opção, né? A opção que vai ficar mais discreta no ambiente. E se a pessoa escolheu, por exemplo, um rejunte tipo assim, que é branco com as veias cinzas? O que você acha que seria um bom rejunte nesse caso? O mais próximo da cor que mais aparece na peça. A peça é branca, então você escolhe o rejunte branco, porque só o detalhe é cinza. Agora, se você pensar num design diferenciado para aquele espaço, por exemplo, a gente já usou um revestimento chamado Metro White com um rejunte mais escuro, porque a gente queria que transmitisse um ar mais rebelde um pouquinho. Então, foi proposital, né? Aí é outra história. E piso preto na cozinha? O que você acha? Nunca fiz com piso preto, mas eu acho diferente, ousado. Pode ficar legal, pode né? Ficar legal. Ainda mais com amadeirado, que você sempre usa, madeira. Sim, pode ficar legal. E Ju, agora vamos subir um pouquinho, né? Vamos para base. O que é base? Base é um acabamento que a gente faz entre o gabinete da cozinha e o piso para facilitar a dinâmica do dia a dia. A gente fecha o espaço que fica entre esses dois, né, entre o piso e o gabinete, para facilitar a limpeza, para quando for limpar embaixo do móvel não precisar agachar, que é super chato. Então, a gente fecha isso, pode ser fechado com base de alvenaria, né? Ou pode ser fechado pelo próprio marceneiro, depois a equipe de obra vai e coloca o revestimento na frente. E, inclusive, o revestimento pode ser em porcelanato ou pode ser no mesmo material da pedra, mas a gente faz em praticamente todos os nossos projetos. Um outro detalhe, essa base, a gente nunca faz ela alinhada ao gabinete pela parte frontal. A gente sempre recua de 10 a 15 centímetros, que é o espaço suficiente para encaixar o pé, para você não ficar com dor nas costas quando você vai usar a sua bancada. Então, na frente, a gente sempre recua de 10 a 15 e nas laterais, 5 centímetros. E a altura? A altura, nós fazemos normalmente com 15 centímetros. E se alguém for mais alto, por exemplo, você e o Adriano, ele tem 2 metros e pouco, não é? 2 metros. 2 metros. Daí, você tem? A base a gente segue com a mesma altura. O que eu mudo, normalmente, é a altura da bancada. Aí a gente já tá subindo um pouquinho. Eu achei que era a altura da base. Não, a base mantém com 15, porque a base é só o fechamento, embaixo. Agora, a altura acabada da bancada, dependendo da altura do morador, a gente acaba modificando. Padrão para a altura de bancada é de 90 a 92 centímetros. Mas, isso para um casal de altura mediana, tá? Mas, por exemplo, eu tenho 1,61. O Adriano é muito mais alto do que eu. Então, nesses casos, a gente acaba usando ali um meio termo. Aí a gente vai para 94. Tem que também pesquisar no briefing do cliente quem que cozinha na casa. No meu caso, não sou eu. Então, a bancada tem que ficar mais adaptada ao Adriano do que a mim. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é muito interessante o que você falou desse recuo que tem, porque senão realmente dá dor nas costas. Você tá lavando alguma coisa, fazendo, você fica com o seu pé lá pra trás e com o corpo lá pra frente. Não fica confortável. Não fica. E agora, ainda na base, Ju, qual o tipo de material que você gosta de usar? O mesmo do chão ou algum diferente pra dar acabamento? Porque, querendo ou não, você pode usar aquilo como um meio de decoração também.
Pode, mas normalmente a gente não chama atenção para a base. A gente chama atenção para a bancada ou para o gabinete. E quando a gente quer criar um destaque na base, a gente coloca algum perfilzinho de LED que a gente já usou em alguns projetos, que aí cria aquele charme à noite, sabe? Você liga aquela luz difusa, então fica bem bonito. Mas normalmente a gente não chama o destaque para a base. E na maioria das vezes, como eu disse, ou a gente usa no mesmo material do piso ou no mesmo material da bancada. Entendi. E para fazer o rejunte dessa base é o mesmo que a gente usa pro piso, escolhido pro piso? Se a base for em porcelanato, sim, segue com o mesmo. E para poder deixar um pouco mais barato, vamos lá para essas pessoas que também gostam de baratear as coisas. Daí o que você recomendaria? Eu posso fazer só sem esse acabamento mais sofisticado, essa base? Ou você acha que daria muito problema no futuro? Não, Rê, a base ela não vai onerar o seu projeto. Pensando na funcionalidade, eu recomendo que faça a base. O que você pode fazer para baratear, por exemplo? Investir em um porcelanato de um formato menor. Ao invés de investir em um porcelanato de 1,20 por 1,20, que tem um valor um pouquinho mais alto, investir em um porcelanato de 90 por 90 ou 60 por 60. Mas a base é muito prática, facilita o teu dia a dia. Então, eu investiria na base porque você já vai comprar o porcelanato e o revestimento da base você consegue fazer com as sobras do porcelanato. Ah, entendi. Então, você não vai precisar comprar outra Não, placa. Às vezes você vai instalar o porcelanato e deu algum recorte em canto de parede ou algo do tipo. Você pode usar o recorte para revestir a base. Entendi. E é melhor para limpeza? Muito, muito mais fácil. Agora, a gente falou da altura da base e você já falou da altura da bancada, né? Agora, materiais da bancada, Ju. Bora. Bora. O que tem de novo no mercado? Porque a bancada hoje em dia é a rainha, né, da cozinha, né? O que mais chama atenção normalmente, não é? Sim, sim, totalmente. A gente tem no mercado hoje alguns materiais super tecnológicos que eu adoro, que tem uma tecnologia muito inteligente que você pode colocar panela quente em cima da bancada, que não trinca, não mancha, e antigamente não tinha isso no mercado, né? Então a gente chama de lâmina sinterizada, no caso, esse tipo de material. Nós temos o quartzo, que é um material sintético que a gente usa muito em cozinha, que também é um material resistente à mancha. Não é a prova de manchas, mas é resistente. Temos o quartzito, que está aí também super em alta, que é um material que a gente pode usar nas bancadas, que também é muito resistente. E o legal do quartzito é que ele é muito similar ao mármore. Então, para quem quer uma bancada com aquele efeito marmorizado, tem opções maravilhosas no mercado. Porque o mármore a gente já não indica para cozinha. Então, quando o cliente fala, Ju, mas quero um material que lembre o mármore, a gente pode ir ou para uma lâmina sinterizada com efeito marmorizado, ou a gente pode ir para o quartzito. Mais utilizado, a gente pode falar que é o granito, que lidera o mercado até por questão de melhor custo-benefício. Ele é um material muito resistente, porém, ele não é um material que enobrece a cozinha, né? E hoje, como a gente tem materiais com uma tecnologia superior, o granito acabou ficando em segundo plano, né? Nos projetos. Mas os que a gente mais usa são esses, quartzo e lâmina sinterizada. Se tivesse uma coisa assim, para investir na cozinha, isso aqui, se você tivesse que investir um pouco mais, você falaria mais nos móveis ou mais na bancada? Ou no piso? É o conjunto. Piso é um conjunto. Tem que ser pensado, né? Por exemplo, quer economizar um pouco? Como eu disse, né? Diminui ali o formato do porcelanato, mas investe na marcenaria. Sabe por quê? Porque mesmo se a gente colocar um granito na cozinha, se a gente valoriza a marcenaria, já dá assim um up, sabe? Um up. Fica bem bonito. É a marcenaria. Ô Ju, e também a gente vê muitas cozinhas de fora com a bancada de madeira. Mas, gente, não é poroso? E cai água, não incha? Como é que é? Que você acha? A madeira é tratada, né? Ela recebe uma impermeabilização, madeira maciça, para ser utilizada nesses ambientes. Como eu disse, aqui no Brasil não é tão comum, mas eu sei que fora as pessoas usam muito.
mas ela requer uma manutenção, né? Então fica maravilhoso, mas é difícil alguém topar, porque a pessoa já entra ciente de que de tempos em tempos ela precisa impermeabilizar, pelo menos. Tem um material que até acende por baixo, que usam muito em banheiro, em bancada de escritório, sabe? Quando você chega na atendente, tem esses daí. E eu vi esses dias, em uma feira, que eles fizeram uma cozinha com isso. Mas não é poroso esse material, Ju? O que você acha? Tá falando do Onyx? Onyx, isso. Sim, as pessoas usam bastante em decoração. Eu já usei em lavabo, fica lindo. Fica lindo. Fica bem bonito. Eu não indicaria para a cozinha, não acho prático, mas entrar naquilo que eu falei. Às vezes é uma pessoa que quase não usa a cozinha, que vai cuidar, que vai se preocupar, né, com o material que está utilizando em cima dessa peça para aumentar a vida útil dela. Então, nesses casos, sim, daria para usar, mas que na prática de uma família que cozinha em casa, com crianças, enfim, não indicaria. Por isso que é muito importante aquele relatório que você manda a pessoa preencher antes, né? Por isso é muito importante. Como eu disse, por exemplo, o mármore é um material que a gente não indica aqui no escritório para a cozinha. Mas eu tenho clientes que já tiveram mármore na cozinha e que conservaram e que quando a gente foi fazer a medição do apartamento estava em perfeito estado. Então, varia muito, né? De cliente para cliente. Não tem uma regra. Mas como profissional eu tenho que alertar o cliente do que ele pode ou não pode usar e quais os prós e contras de cada opção. E você acha que para a bancada o maior vilão para você é o mármore ou tem um outro que você fala, gente, esse realmente evita? O mármore. Acho que o mármore não é o maior vilão, mas é um que você pode ter dor de cabeça. Ele é maravilhoso, mas você pode ter dor de cabeça. E eu não falei do Corian. O Corian também é um material maravilhoso, porque você consegue trabalhar com formas com ele. Então, por exemplo, você instala ele na bancada e ele já vira a sua cuba, assim, e faz aquele canto arredondado, então não junta sujeirinha ali no cantinho, sabe? É um material bem prático. O valor dele acaba sendo similar ao valor da lâmina sinterizada, dependendo do tipo de lâmina, mas fica muito bonito. Mas a lâmina ainda lidera ali em relação à tecnologia, porque a lâmina você pode colocar a panela quente na sua bancada, que não vai trincar, não vai manchar. Você pode passar uma faca, dependendo da lâmina, na bancada, que não vai riscar. Então, realmente é muito prático. É, melhor coisa. Melhor coisa. Hoje, cor para bancada. Qual você mais gosta de usar? E a gente vai muito para as bancadas claras, brancas, marmorizadas, como eu disse, e no cinza. Quando a gente coloca alguma bancada escura, normalmente é em granito. E no caso, a gente acaba usando o preto São Gabriel. E essa preta é mais para área gourmet do que para cozinha, você acha? Não, para cozinha também. Para cozinha também. E fica bonita. Fica bonita. Agora a gente tem feito muito o acabamento diferenciado da instalação de granito, né? Antes a gente fazia o granito com acabamento polido, natural, né? Polido. E agora a gente acaba fazendo no escovado, que fica meio fosco, assim. Fica mais conceitual, vamos se dizer. E Ju, você prefere algo mais reto, linha reta? Ou você prefere, igual você falou, com curvas, mais arredondado? Como você prefere uma bancada de cozinha que você acha que fica mais bonito? Depende muito do conceito do projeto que a gente vai desenvolver. Não tem um favorito. Gosto dos dois, mas tem que pensar no contexto, né? Não só na bancada, mas no que a gente está indicando também de marcenaria. Então, se na marcenaria a gente fez alguma coisa diferenciada, com curva, assimétrica, enfim. É legal trabalhar com uma bancada também, seguindo esse mesmo design. E todos os materiais, você acha que dá para fazer esse design mais curvo ou não? Na marcenaria dá, mas vai depender do que a gente vai fazer no projeto, né? Tá bem alta, inclusive. E você acha que manutenção, para uma manutenção mínima e higiene tranquila, igual você falou, tal piso dá para fazer só um sabãozinho, água e tá ok. Nesse daí, qual que lidera em facilidade de manutenção e higienização para uma bancada? A lâmina. A lâmina, uhum. É a melhor, independente da cor. Ou você acha que alguma cor pode mudar?
Não, eu falo que é a melhor porque ela não mancha. Então, a superfície dela é bem lisa, sabe? Então, acaba sendo bem prática. Agora vamos ainda na bancada, Ju. Eu quero entender área molhada. O que é a área molhada? Área molhada é a área que a gente faz de rebaixo na bancada, que normalmente é a área que acaba retendo um pouquinho de água, sabe? E normalmente a gente não segue um padrão de tamanho específico para a área seca ou área molhada. Vai muito da dinâmica da pessoa que vai usar a cozinha. Então, a gente faz o projeto e antes de enviar o projeto para a marmoraria, a gente aprova com o cliente e apresenta para ele, né? A gente fala assim, olha, deixei tanto de área molhada. Você acha que funciona para você? É prático? E a gente vai conversando com o cliente para alinhar, mas a gente sempre aprova com o cliente. Não tem nem um padrão, assim, uma porcentagem de uma bancada, quanto que vai ter que tirar para área molhada ou não? Não tem um padrão. E escorredor? Você acha melhor ficar dentro da área molhada ou fora? Escorredor de louças. Dentro da área molhada. Dentro da área molhada e não gosto daqueles modelos de armário que o escorredor fica dentro do armário. Não acho prático. Tem muito no mercado ainda, enfim, alguns clientes que procuram a gente que já tiveram na casa anterior. Não acho prático. Então, a gente deixa normalmente um pedaço, né, de área molhada para o lado direito. Que pensando ali na logística é o lado mais fácil, né? Para concentrar a louça. E a partir disso, Rê, a gente sempre recomenda para o cliente considerar um espaço útil de área seca próximo ao cooktop. Porque vai ser a área de apoio para ele no preparo das refeições. E aí a gente checa com ele se tem alguma bancada de apoio de frente para essa bancada, se precisa também de mais área seca ao lado da cuba, enfim. Porque alguns clientes também acabam trazendo pra gente que preferem usar, por exemplo, o liquidificador ao lado do fogão. Aí tem outros que falam, não, Ju, coloca uma tomada na outra bancada que eu sei que vou usar o liquidificador, air fryer sempre ali. Então vai muito da dinâmica, né? E na bancada que você diz, aquela ilha. Aquela ilha não, torre. Chama? Torre. Torre de tomadas, isso. A gente usa bastante. Você prefere do que na parede? Eu acho prático. Porque esconde, né? Fica ali, depois você abaixa a tampinha e fica escondido. E Ju, existe não fazer área molhada? Você já viu isso? Já, mas não é prático, porque quando for lavar a louça vai pingar no chão. Então, porque vai escorrendo, né? Vai escorrendo, já vi sim, mas não é prático. E tem algum material que você acha que é mais ideal para fazer essa junção da área seca com a área molhada? No próprio material. Segue a bancada e faz o desnível no próprio material. E a fixação deles? A fixação é feita diretamente pela marmoraria. Pela marmoraria. Pela marmoraria, isso. Mas elas já entregam a bancada montada. Mas você indicaria algum produto pra gente falar pra marmoraria, vocês vão usar esse, por favor, pra não entrar mais sujeira ou não descolar? Não, eles fazem a calafetação, juntam as duas bancadas e fazem a calafetação. Ô Ju, e a área molhada, a parte que você deixa mais, você falou do lado direito. Você acha melhor, então, por exemplo, já que é do lado direito, eu colocar também a minha lava-louças do lado direito? Sim. Mas às vezes não tem espaço, então depende muito de qual o tamanho dessa bancada, né? Mas faz sentido, porque tá tudo ali muito perto. Mas a gente sempre coloca lava-louças próximo à cuba, tá? Quando acontece algum cenário que não dá para colocar, a gente explica para o cliente que vai ficar, por exemplo, um pouquinho longe. E já aconteceu também da gente especificar no projeto a lava-louças próximo à cuba e o cliente optar por não deixar, porque ele queria colocar mais gavetas, enfim, ali perto. E a gente explicou, o cliente ficou super ciente, ele falou, não, tudo bem, por minha conta em risco, a gente coloca longe, tá tudo certo. Porque ele, nesse caso específico, ele queria mais gavetas, né? A gente sempre coloca gavetas próximo ao cooktop ou fogão e lava-louças próximo à cuba. Neste caso, ele queria mais gavetas. A gente tirou a lava-louças dali. Nossa, mas no dia a dia, talvez ele sofreu. Porque imagina aí com as coisas tudo pingando pra dentro do lava-louça. Sim, não é prático. Não é prático, nem um pouco. Ô Ju, e já que a gente falou um pouquinho de ilha, que é o que você fala que vocês estão mais pedindo, o mesmo material da bancada é o mesmo material da ilha? Eu gosto de fazer no mesmo. Acho que fica mais bonito. Do que diferente? Sim. Porque, normalmente, as pessoas vão usar a ilha... Estou pensando aqui num cenário que a gente concentrou, por exemplo,
cooktop e cuba na mesma bancada, tá? Normalmente, nesses casos, a pessoa vai usar a ilha como bancada de apoio. Então, o ideal é que ela seja no material resistente. A gente acaba replicando o mesmo material da bancada. Mesmo se ela não for com o cooktop Sim. junto, se ela for só para as banquetas. Sim, porque vamos supor, Rê, no dia a dia ali, você está ocupando toda a tua bancada, preparando alimento, e você precisa, sei lá, tirar o escorredor dali para ter mais espaço. Quando você tem uma outra bancada em pedra, você pode apoiar o teu escorredor, que vai escorrer um pouquinho de água, mas não vai danificar. Então, a gente tenta pensar pelo lado mais prático, né? Então, a gente usa o mesmo material nas duas. Entendi. Hoje, e às vezes, por exemplo, agora fui rapidinho, saindo um pouco de cozinha, mas ainda, porque eu vejo muitas cozinhas em apartamentos que você continua e o corredor lá no fundo é a lavanderia. Você acha que tem que ser a mesma bancada em tudo? Eu gosto de colocar a mesma. Porque você acha que dá amplitude ou Eu acha acho que não? Sim, dá amplitude. Mas aí tá uma questão também de economia, porque às vezes o material escolhido para cozinha tem um valor mais alto do que um granito, por exemplo. Então pode ser, pensando numa economia, uma opção, não considerar o mesmo material. E aí, nesses casos, normalmente a gente fala para o cliente fechar com uma porta ali, né? A lavanderia para esconder. Até mesmo porque também esconde a bagunça, né? Que fica no varal. Com certeza. Mas daí você acha que daí aquela bancada faz com uma semelhante, por exemplo, se dá na cozinha, eu pus uma melhor. Mas daí a outra, se eu coloquei em branco, a outra também faço com algum tom de branco? Eu, sim, prefiro. Porque você sempre fala na unificação da casa, né? Mesmo se a cozinha ela não for aberta, toda... Como que chama mesmo? Integrada. Integrada, você acha que a cozinha tem que conversar com tudo? Sim, sim. Mesmo se ela for fechada. Mesmo se ela for fechada, seguir ali com a mesma paleta. Agora, vamos, ainda na bancada ali, para cuba. Que tipo de cuba você prefere projetar? Eu gosto muito de cuba com uma certa profundidade, porque na dinâmica também acaba facilitando muito a rotina dos moradores. E prefiro cuba em inox do que cuba esculpida. Para cozinha, eu não acho que cuba esculpida é funcional, a não ser que seja em córea, que é aquele material que você consegue trabalhar com a forma dele, porque senão sempre vai juntar a sujeirinha ali no canto. Então, para cozinha, eu não indico cuba no próprio material da pedra. E eu gosto muito de cuba única e mais profunda. Mas eu tenho clientes que adoram cuba dupla. Então, nesses casos, a gente indica cuba dupla. Eles falam que é muito prático, porque um lado eles concentram a louça e do outro, às vezes, eles deixam, enfim, algum alimento que ele lavou ali naquele kit de higienização, que é super prático, sabe? E dinâmico. Então, eles acabam usando para essas duas funções. E aquelas cubas com cores? Ou você prefere a inox em prata mesmo? Eu não acho prático colocar uma cuba com um banho, né, no metal. Por exemplo, um dourado, um preto. Porque as pessoas elas vão lavar panelas ali. Então, metal com metal pode riscar. Eu nunca usei, tá? Não sei te falar assim, com 100% de certeza qual a durabilidade do material, mas pensando aqui, eu acredito que a vida útil deve diminuir, porque até a cuba no inox, né, escovado, não sei, enfim, se você passar uma panela ali, vai riscar, então não acho prático, não indico. Daí risca, aparece muito mais quando é colorida, né, porque daí fica o prateado de fundo. Ô Ju, e você me falou, a gente estava até conversando, eu quero tirar essa dúvida com você de novo, que você gosta dessa cuba instalada de uma forma diferente, que você fala que não é por baixo. Como é que é? Ah, boa. Eu gosto da cuba instalada com o aço à vista, né, que a gente chama. Normalmente, as empresas, as marmorarias instalam a cuba por baixo e fica com aquela bordinha em volta, ali acaba acumulando sujeira. Por mais que você limpe, enfim, com o tempo, passar do tempo, aquilo ali não fica muito
legal e higiênico. Então, a gente coloca a parte de cima da cuba, aquela borda da cuba, à mostra. É como se viesse a bancada assim, aí faz uma descidinha e ali você já vê o aço da cuba. Que é muito prático, porque você está lavando louça, enfim, já cai a água ali com sabão. Terminou de lavar a louça, passou a buchinha, secou, tá limpo. Mas não é pra fora. Não é pra fora, ela fica abaixo da bancada. Porque você já viu umas que são projetadas pra fora? Não acho prático também, porque quando você vai puxar a água sempre esbarra ali naquela borda e não entra pra dentro da cuba, Isso sabe? que eu fico pensando, gente, você limpa ali, vai pra onde? Você tem que Então, pôr pra fora. tem um degrau, né? Não acho prático. É lindo, mas não acho prático. Então, essa ela fica embutida, porém, ela não fica com aquela voltinha sobressaindo da pedra. E o tipo de fixação que você falou agora, mas a parte da fixação da cuba já vem pronto da marmoraria ou não? Já, quando o cliente fecha com a marmoraria, a gente já encaminha as cubas para a empresa, cuba, tanque, enfim. Então, a marmoraria já leva a bancada com a cuba instalada. E tudo isso que a gente falou de piso, de bancada, material, tudo você ajuda o cliente a escolher? Sim, especificamos tudo em projeto. E daí, por exemplo, se eu quiser ir em alguma loja para entender qual que é, porque você sabe nomes, né? É difícil o cliente, né, que é leigo no assunto, entender esses nomes. Você vai com eles normalmente, Ju? A gente deixa algumas visitas já inclusas, mas a gente usa mais essas visitas para definições de acabamentos. Então, por exemplo, na escolha do porcelanato, na escolha da pedra, definição de imobiliário. Os metais, é bem comum eles me pedirem para acompanhá-los, porque na planilha orçamentária que a gente envia, a gente faz uma aba só sobre louças e metais. E lá a gente coloca a especificação com o link de cada peça. Então, eles pesquisam no site, né? E tem algumas lojas que a gente já conhece, a gente indica. E normalmente eles falam que eles vão aos finais de semana, às vezes estão passeando na rua e passam na frente da loja e param para visitar. Mas a gente já manda tudo muito bem definido, sabe? É bem didático. E, por exemplo, eu pensei em fazer uma cozinha mais colorida. Mas eu acho que uma coisa tem que ornar com a outra. O que você acha que eu escolho primeiro? Cores da bancada e de piso ou cor da marcenaria? A gente escolhe todos os acabamentos em conjunto. Normalmente, marcenaria e bancada a gente escolhe juntos mesmo, assim, olha, essa bancada vai ficar legal com tal tipo de acabamento para marcenaria. E aí o piso vem em segundo plano. Agora vamos voltar para a bancada. Já falamos de cuba. Agora a gente está falando de escorredor, Ju, que eu perguntei da área molhada. Já viu aqueles corredores embutidos, né? O que você acha deles? Acho práticos. A gente sempre publica no Instagram sobre isso, a gente chama de calha úmida. É prático, porém, você também precisa de um espaço específico na bancada. Por exemplo, em alguns casos a gente coloca ao fundo, né? Então, você precisa aumentar a profundidade da sua bancada para encaixar a calha úmida ali. Mas ela tem uma limitação em relação à medida. Então, ela é funcional para uma cozinha, por exemplo, que tenha lava-louças. Porque ali você deixa algo mais pontual, um prato, um copo, não é uma louça de maior volume, sabe? E você sempre prefere também essa de inox? Prefiro de aço inox, isso. Lá fora eu também já vi algumas que eles fazem com a própria pedra da bancada. Você já viu isso? Encora. Então, fica maravilhoso. Muito maravilhoso. Fica maravilhoso, só que onera muito. Então não é bom. É lindo. Não, é bom, é ótimo. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, acaba onerando e normalmente os clientes optam, né, pela opção mais acessível. Mas é lindo, Rê. E como que faz para limpar isso? Porque ali já está embutido. Tira por baixo a água? Não, a água ela cai na válvula de escoamento. Você faz você faz o sistema hidráulico para ela. E essa grelha, quando é feito em Cora, ela é removível. Então você tira e faz a higienização. Eu já vi também pedras que são para você tampar a cuba. Sim, tem. Tem cliente que pede isso? Sim, muitos. A gente faz. O legal dessa cuba que eu te falei, que é o aço à vista, porque ela já serve de apoio para a tampa.
Então, faz a tampa no material da bancada e coloca sobre a cuba. Então, fica muito prático. Perfeito. E fica alinhada, né? Fica tudo no mesmo nível. E daí ele tira essa... Aí tem que deixar um espacinho, né? Para você conseguir acessar. Só tem um porém. Normalmente a tampa é pesada, porque é em pedra. Então, se for, por exemplo, para cobrir uma bancada que você vai usar muito, a gente não recomenda. A gente faz bastante para bancada de área gourmet. Nossa, não é verdade. Se usa muito. Mas até para manter limpa, né? Porque ali você usa só, sei lá, de final de semana, daí você deixa ali fechadinho, acho que mantém mais limpo. Sim. Ai, gente, é tanta coisa com essa Juliana, gente. Deixa eu ver mais, Ju. Mais coisas embutidas nessa bancada que você gosta nos seus projetos. Detergente. Você gosta disso ou você gosta dele à vista? Não, esconde tudo. O detergente, a gente sempre fala para o cliente comprar o suporte, porque é muito prático. Tem alguns no mercado que você não precisa acessar por baixo da bancada, né? Você puxa a tampinha e abastece por cima mesmo. Tem aqueles kits que vem a tábua, já vem um escorredorzinho. Então, a gente adora esses kits de higienização, kits de praticidade, né, para cozinha. E nos seus projetos já vem com essas dicas de onde comprar, qual usar? Sim, na especificação da cuba, a gente já coloca a cuba e o kit. Algumas cubas já vêm com kit, né? É muito prático. Então, já vai tudo na planilha, com o link, é só o cliente clicar, acessar e fazer a compra. É facilidade, né, Ju? É facilidade. Ô, Ju, e torneira? Você prefere quando é na parede ou quando também é nessa bancada? Para a cozinha, eu prefiro na bancada. Torneira na bancada e com mangueirinha extensora. Não é vida. Cabo extensor, muito mais prático. É muito melhor. E você também ajuda na escolha dessa... Sim, a gente especifica. Normalmente cozinha monocomando, né? Quente e fria. E tem um detalhe também, já puxando aqui o gancho de purificadores, porque alguns clientes adoram os purificadores que saem água gelada. Tem outros que não fazem questão. No caso dos que não fazem questão, a gente indica torneiras que já possuem o purificador integrado, porque acaba deixando a bancada mais clean. Então, é uma opção muito prática para o dia a dia e que acaba otimizando o espaço. No caso, ele tira a água ali purificada, né? Coloca na jarra. Quando o refrigerador não tem aquele espaço de armazenamento de água gelada e coloca para gelar na geladeira. E ocupa muito menos espaço em tudo, né? Porque provavelmente você ia ter que fazer um projeto para esconder, né? Esse purificador. Que acaba não sendo prático, né? Porque toda vez que você vai tomar água, você tem que abrir uma porta. Não é prático. Então, a gente usa bastante quando o cliente se apaixona, por exemplo, por algum modelo de torneira que não tem um purificador. Ainda assim, a gente indica o purificador de parede, que é mais discreto do que aqueles maiores que tem a função de água gelada também. Você prefere, então, que fica na parede do que ficar na bancada? Sim. E tudo isso vem no seu projeto? Sim, tudo especificado. Na imagem 3D ele já vai visualizar a torneira, o purificador. E você acha indispensável água quente na cozinha? Acho. Indispensável, tem que ter. É muito prático, até para desengordurar alguma travessa, panela, enfim. Tem que ter água quente. Entre detergente embutido, a calha úmida ou uma super torneira com tudo isso, o que você acha indispensável para investir? A torneira, monocomando e o purificador de bancada. Você acha indispensável ter isso? Se for para economizar, economize em outra coisa, mas economize em outra coisa, Invista em uma boa torneira. E questão de cor, mesmo sendo torneira, qual a sua preferência? Torneira a gente consegue fazer com um banho no preto. Sim, fica bem legal, dependendo do conceito do projeto. Mas a gente acaba utilizando mais o cromado, né? É o que a gente mais usa. E qual que você prefere para cozinha? O preto ou o cromado? Ou depende do projeto? Depende muito do projeto. O preto fica maravilhoso, lindo. Mas às vezes é uma cozinha mais clean, uma cozinha com uma pegadinha mais clássica. Então o preto vai pesar. A gente acaba não especificando.
Ô, Ju, agora vamos para o frontão. Ótimo. Explica, então, o que é o frontão. O frontão é aquele acabamento que fica entre a superfície da bancada e o armário aéreo. Aquele acabamento que vai lá no fundo da parede, sabe? Sim. E ele é inteiriço ou você gosta de fazer tipo aquela barrinha e daí a parede? Eu prefiro fazer todo o frontão no mesmo material, desde a bancada até a parte de cima, porque também fica mais limpo o espaço, sabe? Não costumo colocar frontão baixo na cozinha. E quando a gente coloca frontão mais baixo, a gente coloca algum tipo de revestimento no fundo, porque tem que proteger a parede, né? Porque vai sujar. Então, sempre tem que ter algum tipo de revestimento, não deixar na pintura. Porque não dá por causa de vapor, essas coisas? Sujeira, se você deixar na pintura, automaticamente você vai precisar fazer a manutenção com mais frequência, né? Então, ou a gente sobe o frontão, ou a gente coloca ele bem baixinho mesmo, mas aí a gente coloca algum outro tipo de revestimento. Em alguns casos, dependendo do revestimento, a gente até cancela o frontão em pedra, né? E aplica o revestimento do armário até a bancada. Mas o que eu mais gosto é subir com o mesmo material da bancada. E se for fazer aquele que você disse que é só um pedacinho, qual a medida você acha que ficaria melhor? A gente faz um frontãozinho bem baixinho, com 2 centímetros. É bem baixo mesmo. E às vezes também a gente coloca a bancada em um material e a gente faz o frontão em um outro material, porém também em pedra, enfim, porque fica sem rejunte, né? A gente faz uma peça enorme e fica ali no fundo. Então também fica muito legal, de repente, uma bancada, sei lá, cinza com frontão num acabamento que puxa um pouquinho mais para o marmorizado, para dar um destaque, dá para fazer, fica bonito também. E você acha que assim eu consigo economizar mais, por exemplo, numa... Não, pelo contrário. Se você investir em uma peça maior ali, para não ficar com emenda, vai onerar o teu projeto. Mas, por exemplo, não vai precisar ser uma peça tão resistente quanto da bancada, ou precisa? Não precisa. Aí que tá a sacada. Por isso que eu comentei, dá para você investir super numa bancada, um material extremamente tecnológico, e no frontão você coloca um outro material com um valor mais acessível, mas tem que ornar com o material que você aplicou na bancada, né? E agora essa altura do frontão inteiro seria a mesma altura da bancada pro móvel, né? Isso, exatamente. Pro móvel aéreo. E qual seria uma altura ideal? Normalmente a gente faz de 65 a 70 centímetros, que inclusive é uma altura ideal que a gente precisa, né? Para a gente ter uma boa qualidade ali de sucção da coifa. Então a gente já segue com o armário e a coifa na mesma altura. E normalmente essa coifa precisa abrir... Você gosta de abrir os armários ao meio? Ou não, você faz a coifa embutida? A coifa, depende também do conceito do projeto. Tem aquelas coifas que ficam escondidas dentro do armário, que a gente chama de coifa embutida. Tem as coifas mais tradicionais, convencionais. E a gente tem usado bastante aquelas coifas tubulares, que fica ali no meio, assim, que fica mais discreta, fica bonita também. Porque as coifas, elas estão vindo como um modo de design também, né, para as cozinhas. Sim, porque chama atenção, né? É uma peça que tá ali do teu olho para cima. Então, normalmente os clientes investem em coifas boas, né? E bonitas também. E você acha que tem diferença da minha escolha de coifa se a cozinha for fechada ou não? Sim, porque vamos supor que você tem uma cozinha fechada. Teu cooktop e o teu fogão está encostado na parede. Você vai usar uma coifa de parede. Se você for usar uma cozinha aberta, que você tem uma ilha, ou que você tem uma península, por exemplo, você precisa comprar uma coifa de ilha, que é diferente. E é diferente questão de valores? Valores não muda tanto, dependendo do modelo, tá? Mas a de parede, ela acaba sendo um pouquinho mais acessível, pouca coisa mais acessível. E o que você prefere nos seus projetos? Colocar a coifa na parede ou na ilha? Quando a gente tem a opção de fazer ilha, cooktop e coifa de ilha.
Hoje, agora indo para a parte de cima, né, que a gente foi para os armários, que a gente até falou dessa alturinha. A altura em cima da bancada, eu lembro que você me falou que a largura, a espessura precisa ser um pouco menor do que a bancada. Profundidade do armário. Profundidade do armário. Tem que ser, porque senão você bate a testa, né, no armário. Então, vamos supor, se a gente faz a bancada, tá? A bancada com 65 centímetros, que é o que normalmente a gente usa para deixar ali os eletros embutidos, o teu armário você faz com 40 a 45 no máximo. Porque senão, quando você for lavar a louça ou preparar algum alimento, você pode bater a testa no armário. 65 sem a calha úmida atrás, que você deu a ideia. Quando Exatamente. é a calha úmida, aumenta muito? Aumenta um pouquinho. Não aumenta muito, não. Mas acaba aumentando um pouco, por isso que depende do tamanho da cozinha, porque às vezes a gente não tem esses 10 centímetros para aumentar, vai diminuir muito a circulação. Então a calha úmida é muito usual, mas a gente não consegue colocar em todos os projetos. E agora, Ju, vamos falar dos armários da cozinha, né? Que é o que brilha os olhos hoje em dia, porque é o que a gente vem falando, assim, a cozinha não é mais o local onde deixam a pessoa lá, ou a pessoa que trabalha para aquela casa, ou a própria mulher antigamente que ficava na cozinha, né? Hoje em dia desmistificamos ainda bem tudo isso. Tiramos esse machismo. Normalmente muitos homens cozinham e essa cozinha fica integrada. Por isso que os móveis são tão importantes da cozinha, né? E Ju, qual que é a sua preferência para móveis de cozinha? No caso de acabamentos, você diz? De materiais. Materiais, né? Eu gosto muito de usar amadeirado na cozinha. Você pode ver que 80% dos meus projetos tem, porque a madeira ela aquece o ambiente, ela traz aconchego. Tem toda uma pegada, né, de memória afetiva, enfim. Então, normalmente a gente coloca alguma coisa no amadeirado. Ou o armário aéreo ou o armário inferior. Sei lá, quase sempre, tá? E aí a outra parte, né, a outra parcela de armários, a gente normalmente puxa para um tomzinho de cinza ou para um tom mais puxado para um acabamento meio areia, assim. E quando o cliente topa, a gente usa cor. Então, já fiz cozinhas azuis, verdes, enfim. Mas fica muito bonito. E aí, nesse caso, Rê, quando a gente coloca cor na cozinha, a gente sempre concilia, né? Uma cor, sei lá, azul, verde, enfim, com um acabamento mais neutro. Então, seria, no caso, um verde com cinza, um verde com madeirado. Você acha que tudo de uma cor só não fica bonito, bom. Mas se a gente, por exemplo, escolher um verde escuro, se a gente faz uma cozinha toda nele, pode ficar um pouco cansativo, sabe? Então, depende muito do conceito. Se for uma cozinha aberta, por exemplo, dá pra gente usar cor em tudo e deixar todo o restante, toda a base, né, do restante do apartamento mais neutra. Então, depende muito do conceito e por isso que eu falei que a gente não pensa só na cozinha. A gente pensa na cozinha e no que tá perto da cozinha e, inclusive, nos outros cômodos, né, no geral. E Ju, agora sobre os puxadores. Qual a sua preferência de puxadores? Eu prefiro o mais discreto possível. Normalmente a gente faz puxador cava ou puxador com acabamento 45 graus, né? Que fica escondido. E quando a gente usa no design, enfim, aí a gente coloca algum puxadorzinho com acabamento metálico, mas bem clean também, para não chamar atenção para ele. Mas se um cliente quiser usar nesses puxadores, porque hoje em dia puxador também é uma forma de design, né? E a gente tem tantas opções no mercado, você também se jogaria para fazer isso. Sim, a gente usa. E aí, nesses casos, a gente também pode usar, por exemplo, puxador preto para dar destaque, que fica super bonito. Então, tudo depende do que a gente vai especificar. E Ju, o tipo de material desses armários, ele muda se eu quero usar embaixo da bancada ou em cima? Não, normalmente a gente sai com o mesmo. MDF? MDF, aham. No caso do amadeirado, a gente especifica normalmente a lâmina natural, né, da madeira. E quando o cliente quer economizar, aí ele vai para o acabamento pronto, né, que é o BP, que é o MDF já revestido. Mas a lâmina ela fica muito mais bonita porque não é uma imitação da madeira, né? É de fato a lâmina da madeira ali no ambiente. E nesses casos, o marceneiro ele faz o tratamento, né, da folha para ficar mais resistente.
Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre a diferença desses dois, MDF e MDF-MP? MDP. MDP. Qual que é a diferença, você acha? Você acha que em durabilidade também tem diferença? Em higienização tem diferença ou não? Durabilidade, sim. O MDF é o que a gente mais usa, Rê, porque acaba sendo mais resistente. Mas, por exemplo, no caso da lâmina, por exemplo, a gente usa o MDF revestido com a lâmina. Então, o marceneiro ele pega o MDF e prensa a lâmina nele para ficar com aquele acabamento que a gente gosta. E você prefere fosco ou acetinado? Ah, verdade. Tem essa questão também. Um outro acabamento que eu não mencionei é a laca, que é a pintura da marcenaria, né? E a laca você pode fazer ela no acetinado, no fosco ou na laca com brilho. Nos nossos projetos a gente especifica quase sempre o fosco, porque por uma questão também de praticidade, ele não marca, porque, por exemplo, com brilho, se você encosta, fica marcado ali com as pontinhas dos dedos, então a gente acaba usando muito o fosco. E você faria uma mistura dos dois, já que você falou que é legal misturar os debaixo da bancada e os aéreos? Você faria essa mistura de fosco e acetinado? Não faria fosco acetinado, não faria, eu seguiria o mesmo padrão. E Ju, agora voltando só que você falou que você prefere cava, não sei o quê. E aqueles armários com fecho-toque. Com fecho-toque, o que você acha deles? Porque eles são bem polêmicos. Eles são polêmicos. Se a pessoa tiver criança em casa, eu não indico, porque para móvel baixo, né, não vai funcionar. É porque você encosta, a porta abre. Vai ser uma diversão para essas crianças. Vai ser uma diversão para as crianças. Mas quando a gente precisa, né, ou quer fazer um armário sem puxador, sem ficar com aquele visual de cava, que mesmo a cava sendo embutida, dá para você enxergá-la ali, né? A gente especifica o fecho-toque, porque ele acaba escondendo melhor, assim, né, a peça. Por exemplo, vou fazer um armário mimetizado, que eu não quero que tenha cara... que não quero que pareça que é um armário. Aí, nesse caso, a gente indica o fecho-toque, porque não vai ter puxador nenhum. Mas, por exemplo, fecho-toque acetinado, nem pensar. Não funciona. Porque deve ficar digital toda com das brilho, acetinado... já não é muito legal com brilho, então você corre. Não. Não. E uma cozinha, que cor você mais gostou de fazer, assim? Diferente dos que eu acho que a assinatura da Ju é mais pro amadeirado, sempre, né? Eu vejo coisas amadeiradas e eu falo, nossa, que carinha de Ju isso! É a assinatura da Ju. Mas se você fosse fazer uma diferente, sei lá, que você ainda não fez... Dá assim, tô pensando em fazer com a Ju, olha o que ela faria. Uma rosa. Que você acha? Uma rosa? Eu adoraria fazer uma cozinha rosa, gente. Nossa, porque eu adoro rosa. E é algo incomum, né? Seria bem legal, seria bem bonito. E você disse da cozinha para não economizar na marcenaria. Na marcenaria, porque a vida útil do teu armário tem que ser ali por um bom tempo. Então, não economize na marcenaria. Mas no que eu poderia economizar na marcenaria? Por exemplo, não economize, ok. Mas o que deixaria minha marcenaria mais barata ou mais cara, você acha? O tipo de acabamento que você vai escolher. O tipo de ferragem que você vai escolher. Por exemplo, se sua marcenaria tem amortecimento ou não. Se as corrediças, as gavetas são... invisíveis, ou se são aquelas que ficam nas laterais, se você vai para uma lâmina natural ou para um BP, que tem um valor mais acessível. No caso da laca, por exemplo, né, que a gente tem uma gama de cores maior, ela também tem um valor mais alto do que o BP, que já vem ali no padrãozinho, né? O azul é aquele azul, o verde é aquele verde. Então, na questão de economia, é partir para o BP ao invés da laca ou da lâmina. E daí ela não teria o amadeirado? Tem sim. Tem BP com acabamento amadeirado, porém não é tão real, né? Não tão fiel assim a madeira, mas que fica bom também. Uma dica também que eu uso muito nos meus projetos é que quando o cliente opta por fazer uma economia a nível de acabamento, por exemplo, ele fala, Ju, olha, eu quero muito investir na minha sala, vou colocar a lâmina de madeira na sala, no hall, no lavabo, mas eu não quero fazer nos outros ambientes.
ok, a gente faz dessa forma, desde que, por exemplo, a cozinha não esteja integrada à sala. Se a cozinha estiver integrada à sala, a gente recomenda que ele coloque o mesmo acabamento da sala. E aí nos quartos, nos banheiros, ele segue para o BP, né? Eu não gosto, por exemplo, de fazer um painel na lâmina e um rack no BP e ambos ficam no mesmo ambiente. Eu não acho que é legal. Porque... Mas mesmo se eles forem de cor diferente? Por exemplo, um amadeirado e outro off-white? Não, nesse caso sim, aí dá. Eu digo assim, os dois com acabamento amadeirado, mas um é lâmina e o outro é BP. Não dá, por quê? Pra quem não conhece, tudo bem, vai passar despercebido. Mas pra quem conhece, sabe que aquele amiguinho ali tá imitando, sabe? A madeira, ele não é. Ele tá imitando. Então, nesses casos, a gente fala, olha, usa o BP para outros espaços, mas na sala, enfim, no mesmo ambiente você usa a lâmina. E assim, não necessariamente precisa ser a mesma lâmina. Isso eu já acho super chique. Por exemplo, fazer um painel, um rack num tipo de madeira e uma mesa de jantar em outra. Fica maravilhoso. Mas eles precisam ser em lâmina natural. A gente falou aqui muito em economizar. Mas agora eu quero voltar um pouquinho. Se eu quero realmente fazer um projeto mais sofisticado, o que você acha que pode vir desse armário? Deste armário, a laca, que é super resistente também. E você investe em acessórios. Nossa, e você investe nos acessórios para gavetas, por exemplo, sabe? Porque as empresas, elas vendem aqueles kits organizadores que são maravilhosos. Você abre a gaveta e tem ali tudo separadinho, bonitinho. Você consegue colocar o kit nas divisórias de pratos, panelas, tampas, enfim. Aquela gaveta com gaveta. Gaveta com gaveta interna. Nossa, Rê, tem infinitas possibilidades. Dá para você automatizar a sua cozinha. Isso também é bem legal. Muito legal. A gente já vai falar de luz. Agora eu quero voltar porque a gente também não falou de sofisticação para um piso e uma bancada. Vamos voltar a ter uma sofisticação para um piso. Ju, não importa o preço. Eu quero que meu piso fique incrível. O que você indica? Material natural. Ou sintético, né? Porque também uma lâmina no piso fica bem legal. Mas o material natural no piso fica sensacional. E é um material resistente também. É um material resistente, mas tudo vai depender da manutenção e da forma que a pessoa vai cuidar do espaço. A gente já colocou mármore em cozinha, em bancada e em piso de cozinha. Então, depende muito da rotina do morador. E agora uma bancada bem sofisticada. Como que seria? Eu colocaria um marmorizado bem bonito. Marmorizado na bancada, subindo ali no frontão, um armário em laca. E como eu disse, o Corian, ele acaba onerando também. Então, por exemplo, uma bancada em Corian, como você disse, com uns acessórios em Corian também. Perfeito, lindo de morrer, sabe? E com aquela descida. Sim, lindo, lindo, lindo. Fazendo acabamento. Uhum. Bom, agora mais um pouquinho sobre armário, porque você deu uma dica que eu achei muito legal. Onde você acha indispensável ter gavetas? Eu adoro gavetas. Eu prefiro gavetas do que as portinhas, tá? De giro. Por quê? Com a gaveta, você tem a praticidade de guardar alimentos lá no fundo. Você puxa a gaveta e você tem acesso muito fácil. Então, entre porta de giro e gaveta, eu prefiro gaveta. E a gente consegue personalizar as alturas, personalizar a profundidade. Como eu disse, né? A gente consegue personalizar as divisões internas, dando a melhor função para cada gaveta ali, dependendo do que você quer colocar dentro dela. Então, entre gaveta e portas, gavetas. Isso você também auxilia no projeto, Ju? Você já pediu, Ju, eu vou querer realmente igual essas gavetas que você falou, do lado do meu cooktop, mas eu quero com as divisórias. Você já faz isso também no seu projeto para a marcenaria fazer isso pra gente? A gente especifica para a marcenaria que o cliente quer os kits específicos, sabe? E aí o marceneiro vai entrar em contato com o fornecedor dele, porque depende muito, né, de cada fornecedor, e ele apresenta as opções para o cliente, junto ao orçamento de marcenaria. Até aquelas gavetas, você também recomenda aquelas gavetas que você puxa um gavetão de panela, mas ela por dentro tem uma gaveta só de tampas. Sim, sim. Isso a gente já especifica no projeto, tá, Rê? A gente só não especifica as divisões internas das gavetas. Ah, tá. E você prefere gavetões ou gavetinhas?
que você acha que fica mais clean, mais bonito? Gavetão com gaveta interna. Fica mais bonito. Sofisticado. Sim, fica mais limpo, né, o visual. Quanto menos linha, né? Quanto Pelo menos que você tá linha, falando, isso. fica mais bonito. E agora, Ju, na parte aérea, você gosta, por exemplo, de investir já numa porta de vidro, de repente, ou de um nicho? Ou você gosta tudo de sempre bem fechado? Eu não gosto de porta de vidro próxima ao cooktop, porque engordura, enfim, não acho prático. Mas eu gosto de nicho, sim, na cozinha, que normalmente a gente acaba fechando os armários para ter mais área de armazenamento, né? Esconder ali as louças. Mas vidro, espelho, então, nossa, não. Cozinha com armário espelhado não acho prático. Vai ficar todos os dedos também. Sim. E você falou, por exemplo, das portas de abrir. E as portas de correr, o que você acha para a cozinha? A gente não usa tanto. A gente usa mais porta de giro e basculante. Porque eu vi até uma vez que eu vi no seu Instagram. Eu vi no Instagram esses dias que você estava tirando dúvida, acho que sobre closet. E daí você explicou para usar porta de correr quando tiver menos espaço. Mas você acha que para isso, para a cozinha, não vai bem? A porta de correr, a gente precisa de aumentar a profundidade do armário. Então, por exemplo, para um armário aéreo, que a profundidade já é menor, para não bater a testa, a gente coloca a porta de correr, tem que aumentar um pouquinho mais. Mas, normalmente, os clientes não pedem porta de correr. Não pedem tanto? Não. O que eles têm mais pedindo em questão de marcenaria para cozinha? As divisões. As divisões? Sim. Você acha que tá mais em alta? Porque as pessoas procuram por uma cozinha organizada, né? Com certeza. E agora, os embutidos nessa marcenaria, você gosta ou não? Gosto. Fica muito, muito sofisticado. Tem no mercado opções de refrigeradores que a gente consegue embutir com o mesmo acabamento de marcenaria. Então, por exemplo, você embute uma geladeira, passa ali com o mesmo acabamento da marcenaria, você nem repara que é uma geladeira. Adega, tem gavetas refrigeradas, gavetas aquecidas, tudo isso você consegue revestir, fica lindo. Tá aí, ó, opções de cozinhas chiques. Fica muito bonito, claro que, né, que tem um valor mais alto, mas você fica com a sensação de que tudo tá no seu lugar, sabe? Fica muito organizado. Você estava até falando que para esses eletrodomésticos que são embutidos, quando eles são embutidos também com aquela parte da frente do armário, é outro tipo de eletrodoméstico. Eu não posso colocar em qualquer eletrodoméstico? Não, você não pode, por exemplo, comprar uma geladeira mais acessível e fazer isso, não dá. Porque cada eletro tem o seu sistema e cada eletro tem ali, até no próprio manual técnico, né, o tipo de respiro que você precisa considerar para ele no teu projeto, na tua residência, enfim. Então, você precisa avaliar o eletro, Normalmente, os clientes eles já avisam a gente na etapa de briefing, a gente entra em contato com a loja e especifica o eletro correto para aquela funcionalidade. Então, se eu quiser realmente esconder totalmente meu eletrodoméstico no projeto que você faz para mim, você já manda qual tipo eu tenho que comprar, em qual loja. Sim. Eu não preciso nem pensar nisso. Não, a gente já especifica tudo. Você só precisa entrar em contato para fazer o fechamento do pedido. E agora, onde esses eletrodomésticos têm que ficar na cozinha, Ju? O que você prefere? Uma torre quente, sabe? Que vai um embaixo do outro? Ou não? Você gosta do cooktop com o forno embaixo? Como você prefere? Não tem uma preferência. Vai muito da dinâmica do cliente. Não são em todos os casos que a gente consegue colocar a torre. Eu acho muito prática. Mas, normalmente, o cliente ele acaba optando por ter mais armário do que ter uma torre de eletros. Então, a gente faz muito o forno abaixo do cooktop. E em relação a medidas, por exemplo, a gente só tem que ficar atento ao lugar que a gente vai colocar o micro-ondas. Porque tudo interfere na ergonomia, né? Então, por exemplo, no meu caso do Adriano, que eu tenho 1,61, o Adriano tem 2 metros. Não funcionaria ter um micro-ondas, por exemplo, numa altura significativa ali acima da nossa bancada,
no nosso apartamento, a gente optou por colocar o nosso micro-ondas dentro de um armário, porque ficou numa altura boa para os dois. Então, a gente não colocou a torre de fornos, a gente fez o forno abaixo do cooktop, mas a gente tem um micro-ondas dentro de um armário, porque pra gente foi uma altura que a gente achou ali boa. E eu já vi projetos em que o micro-ondas fica super baixo, não acho prático também. Ele tem que ficar numa altura boa. Ou super acima, né, Ju? Ou super acima. Se torna perigoso, né? Sim. Porque você vai pegar o prato, tá quente, pode cair em você. Sim, tem que pensar em tudo isso, Rê. Então, você colocou dentro do armário e fecha essa porta Fecha a porta, armário. a gente quase não Legal. usa, então fica ali escondido. Quer usar, abre a porta, já tem uma tomadinha ali, usou e depois fecha. Ficou bem prático. A sua tomada embutida dentro, dela fica dentro do armário Dentro também. do armário, isso. Ele já fica ligado na tomada. E o que você acha de nicho para você deixar esse eletrodoméstico? Gosto do nicho. É que no meu caso eu queria um design mais clean, então eu escondi para não fazer um nicho no armário. Mas quando o cliente fala para mim, por exemplo, Ju, pode deixar ele um pouquinho mais baixo, não tem problema de colocar abaixo da bancada. A gente faz o nicho e coloca o micro-ondas ali. Eu já vi projetos com micro-ondas bem baixo, tipo abaixo da bancada, mas no nicho de baixo, não em cima. Não acho prático. Mas a gente estuda as necessidades, né, de cada cliente para adaptar o projeto. E Ju, dica assim, para uma cozinha muito pequena. O que, igual você falou agora, né, evitar a torre, porque as pessoas preferem armários na cozinha, né? E uma cozinha muito pequena, então torre é uma coisa que seria bom já descartar. A ideia disso. Sim. Normalmente sim, porque quando você coloca, por exemplo, numa cozinha, geladeira, que são as coisas básicas, né? Geladeira, fogão, forno, micro-ondas e uma lava-louças, você já perde praticamente todos os seus armários. Então, a gente cancela a torre para acrescentar mais armários, no caso. E os armários, se você prefere, nesse caso, que eu preciso de armário porque minha cozinha é pequena, e até o teto ou não? Até o teto. Até o teto. Porque numa cozinha pequena, por mais organizada que a pessoa seja, as coisas não vão ficar ali, sabe? Tudo muito bem alinhadinho. Então, a gente faz o armário e o cliente guarda lá em cima coisas que ele não usa tanto, porque o acesso não fica tão prático, tão fácil, né? E Ju, e fruteira embutida? Já fiz. Já fez? Já fiz, eu acho um sim. charme. Já fiz algumas vezes. Os clientes retornaram falando que ficou muito prático. Mas você só tem que checar o tipo de ferragem que você vai usar na fruteira. Porque dependendo do tipo de gradinha, enfim, de acabamento, pode machucar a fruta. E a gente também não deixa a fruteira com uma profundidade muito alta, porque senão você coloca muitas frutas uma acima da outra, acaba também machucando ela. Então, a gente faz as fruteiras mais rasas e tem que ficar sem fechamento frontal, né? Porque tem que ter respiro. E onde você acha que é melhor posicionar uma fruteira embutida, por exemplo? Às vezes que eu fiz, a gente embutiu no armário, no gabinete mesmo. Mas você acha que tem que ser longe, por exemplo, de um forno? Pelo forno esquentar? Sim. Tem que pensar nisso também. Sim. E com fruteira com revestimento todo também no MDF, o que você acha? Ou você acha melhor ter esse revestimento em cestinho? Dá pra fazer, só tem que tomar cuidado com a manutenção, né? Porque, por exemplo, você não pode ser uma pessoa distraída que deixa a fruta ali apodrecer na fruteira, entende? Então tem que pensar nesse detalhe. Então, porque daí isso vem, se eu vou ter que tomar conta da minha fruta, como que eles colocam um escorredor embutido? Gente, não molha o armário? Então, ele tem um reservatório. Mas, por que eu não acho prático? Porque quando você tira, eu sou desastrada. Então, você vai tirar aquilo ali, a chance da água cair em cima de você é grande. Então, não acho prático por este motivo. Mas ele vai com um reservatório. Não, depois do bolo do seu aniversário, a gente vê que eu também não posso ter um desse. Não tem como. Ô, Ju, e, por exemplo, quando você escolhe o micro-ondas, aonde você colocou na sua casa, para baixo e para cima, você deixou livre? Armário. Eu fiz despensa, então tem mais 2 prateleiras para cima e 2 para baixo. E eu vejo muito também que você coloca plantas nos seus projetos. Na cozinha, você acha que sim? Sim, gosto bastante. Para mim tem que ter planta em qualquer ambiente. O que a gente faz tem que saber qual a planta que você vai especificar, né? Mas a plantinha traz vida, então traz muito. Muito, tem que ter.
Hoje a gente falou da fruteira embutida, né? Tem outras coisas também que usam muito embutida. Porta-tempero, porta-pano de prato. O que você acha de projetar essas coisas? Porta-pano de prato não acho prático. Eu tenho a sensação que o pano nunca seca dentro do armário. Eu também tenho essa sensação. Não, a minha irmã tem e não seca. Ela fica colocando em cima da pinta. Pra que tem um porta-pano de prato? Aceita que você vai ter um pano de prato na tua cozinha, entendeu, gente? Tem que ter. E toma um espaço ali, né? Toma espaço. Então, pano de prato a gente não coloca embutido. Eu falo pro cliente, compra um ganchinho bonitinho, sabe? E aceita e usa na decoração, tá tudo certo. E porta-temperos a gente usa muito. Então, a gente sempre especifica. E o porta-temperos metálico, que é o mais que você mais vê, né, no mercado, normalmente ele enferruja. Então a gente pede para os marceneiros fazerem em marcenaria mesmo, sabe, no MDF. Fica bem, acho que melhor, né? Porque enferruja mesmo. Na casa da minha mãe tem e enferrujou tudo. Tanto é que agora, para puxar, fica... Enferruja. Tudo... Não sei o que acontece. Mas daí se faz junto com a marcenaria, né? Tipo um lugarzinho assim, você acha que é mais fácil? Acho mais fácil, até mesmo porque, dependendo do modelo, esses modelos prontos que vendem nas lojas, dependendo da disposição das varetinhas, o teu tempero pode tombar também. Então, na marcenaria fica retinho, né? Então, não tomba o tempero, é mais prático. E tem até a opção também de umas gavetas, você já viu que vem com... Sim, que os temperinhos, fica. Então, tudo isso que eu comentei de kit. Porque isso também é personalizado. Também. Tem gaveta que você coloca os temperinhos nos potinhos, gente. É perfeito aquilo. É muito perfeito. Vem a tampinha, né? Com o recorte, você encaixa tudo ali. É incrível. É incrível. E você ajuda na escolha de todos esses extras também. Sim, a gente ajuda. Aí, foi o que eu comentei. Depende muito da empresa que o cliente vai fechar. Lojas de planejados, praticamente todas as lojas já têm esses kits. Marcenaria não. Então, se for uma marcenaria mais simples, a gente precisa entender qual o kit que ele vai indicar para o cliente. Normalmente a gente pede para eles mandarem vídeo, então eles vão até a loja, fazem vídeo, mandam para a gente caminha para cliente e a gente vai alinhando. Ô Ju, e teto de uma cozinha? É muita pouca gente. Poucas pessoas falam disso. Né? Mas o teto ele é importante, porque querendo ou não, né, sobe a fumaça, mesmo se você tem um exaustor, tem várias questões. Você colocaria, por exemplo, uma madeira no teto, algo assim? A gente já fez detalhe de madeira no teto. Eu nunca revesti o teto todo de uma cozinha. É ousado, pode ficar legal. A Ju já pensando, adora um desafio, né, Ju? Sim. Mas a gente já revestiu tinha uma bancada bem ampla assim na cozinha, a gente fez uma faixa na frente dela, na parte superior, né, acima dela, desculpa, e ficou bem bonito, então funciona. Super. Mas aí você tem que investir numa coifa potente, né? Pra não danificar esse teto. E também não pode ser para aquela pessoa que faz fritura todo dia em casa, não né? Dá. Não vai dar certo, então. Ô, Ju, e você falou de fritura, eu lembrei assim, dá uma air fryer pra essa pessoa. Você acha que tem que ter um armário só pra guardar esses tipos de eletrodomésticos? E daí, qual altura você recomendaria pra esse armário? Esses eletros, eles ocupam muito espaço no armário. Liquidificador, tudo isso. Sim, e eu gosto de esconder, tá? Mas eu uso todo dia, tá? Usou, lava, guarda. Esconde. Eu também. Tem que ficar bonito o negócio. E o que a gente faz? Na especificação dos eletros, enfim, na fase lá de detalhamentos, a gente pergunta para o cliente o que ele tem também, quando ele não mandou no briefing, porque é nessa fase que a gente vai estipular a altura das prateleiras. E a gente não segue com uma altura padrão. Por exemplo, deixei 35 de vão aqui nesse primeiro espaço, 35, não. Tipo, 35, 40, 35, 30. Então, vai depender do que o cliente tem e a gente adapta junto, né? Ali na nossa reunião de apresentação do caderno, o cliente vai conversando com a gente e a gente vai fazendo a modificação necessária. Por isso que eu falo que é um processo bem humanizado do início ao fim. Porque o cliente ele traz pra gente e a gente tenta pensar na dinâmica do uso. É muito engraçado. Por exemplo, mas se imagina usando a cozinha. Onde que você quer guardar tal eletro? Aí ele fala, pensei em guardar aqui. O outro ali, né? A gente vai conversando e juntos a gente refina tudo. Porque muda, né? Se eu vou guardar num aéreo, o liquidificador precisa ser um pouco mais alto. Precisa ser um pouco mais alto. E o que você recomendaria?
esse liquidificador, tudo fica mais na parte de baixo para os aéreos ficarem menor ou não? Não tem uma recomendação. Vai depender da frequência que ele usa. Você usa muito o liquidificador, deixa mais fácil, de fácil acesso. O aéreo, ele não é tão fácil assim, né? Então, tenho clientes, por exemplo, que quase não cozinham, não usam. A gente coloca mais para cima. Usa sempre? Deixa aqui numa altura mais prática, sabe? E você acha de uma cozinha, por exemplo, pequena, que também tem que guardar os mantimentos nesse local, porque não tem um local, tem que ficar lá junto. Você faria também uma torre ou você prefere na horizontal? Se tiver espaço, eu acho prático fazer uma torre. Se tiver espaço, que você concentra tudo ali dentro. Mas normalmente não tem. Então, a gente faz o armário aéreo, o armário inferior, e quando a gente faz a península maravilhosa, a gente joga mais uma parte de gabinete abaixo dessa bancada. Nossa, eu tava vendo aqui, que já foi mais de uma hora de programa, mas eu ainda tenho dúvida. Eu vou perguntar, gente. Vocês fiquem aí comigo, porque, ainda não falei de iluminação. Então, se você tá pensando na iluminação da sua cozinha, a hora é agora. Ju, que iluminação você escolhe para cozinhas quando você vai projetar? E o que você acha indispensável pensar em iluminação quando você fala de cozinha? Indispensável, tem que ter luz embaixo do armário aéreo, Rê, porque senão fica muito escura a bancada, porque normalmente as pessoas não dão atenção a isso, colocam só a luz do teto e a luz do teto faz sombra. Então, por exemplo, se tem uma luminária linear no teto da cozinha, se eu estiver de frente para minha bancada preparando alguma coisa, vai fazer sombra, né? Porque ela está atrás da minha cabeça. Então, a luz que a gente coloca embaixo desse armário, ela serve de luz de apoio. E aí você acende as duas, e aí você tem ali uma claridade muito boa na sua bancada. E se eu colocar, por exemplo, uma fita de LED, já conta como essa luz na bancada? Sim, normalmente a gente usa a calha, né? Com LED e um difusorzinho, que ele tira aquele efeito estourado do LED. E Ju, você prefere luz quente ou luz fria na cozinha? Eu prefiro luz mais quente, mas não muito quente, tá? Na cozinha, normalmente, a gente usa 3000K, que a gente chama de branco quente. E o LED, a gente pode usar também o 3000. Então, a gente concentra tudo no 3000. Porém, quando a gente tem os ambientes integrados e, por exemplo, eu tenho alguma luz muito próxima à cozinha, no 2700, que é o que normalmente a gente usa, a gente conversa com o cliente, se ele concordar, a gente usa o 2700 na cozinha também. Apenas nos casos em que a gente tem luz muito próxima à cozinha. Quando fica mais distante, a gente usa o 3000K. Bom, Ju, acho que a gente não teve como ficar com dúvida aqui, que a gente falou tanto do mais barato, quanto uma cozinha mais luxuosa. Falamos de materiais, gente, a gente foi do piso até o teto, até a iluminação, passamos por tudo, assim. Mas se você tiver dúvida, continue deixando lá no Instagram da Ju. Inclusive, gente, a produção foi muito sagaz. Ela separou 2 perguntas aqui para o quadro. Diz aí, Ju. Sim, gente, 2 perguntas sobre cozinha, porque o episódio de hoje é sobre cozinha. E ainda a produção separou fotos da Ju, dos projetos da Ju. E ela vai mostrar aqui junto com a gente os projetos dela com as suas perguntas. Ou seja, se você perguntou sobre cozinha esses dias, pode ser a sua pergunta. Separamos 2. A primeira, gente, nós vamos falar sobre medidas. A gente falou aqui, mas eu vou perguntar de novo, porque agora a gente tem até a ilustração de Juliana Franco. A pergunta é, Ju, quais as medidas para a altura de bancada e base? Bom, comentei com você, Rê, que a gente usa normalmente para bases 15 centímetros de altura, com aquele recuo na frente, o recuo com 10 centímetros. E para bancadas, claro que vai depender da altura dos moradores, mas normalmente a gente faz as bancadas com 90 a 92 centímetros. Ô Ju, e essa cozinha maravilhosa foi você que projetou? Sim. E ela é integrada, pelo que eu tô vendo aqui? Sim, integrada. Mas essa bancada que você marcou a altura da bancada, ela não é uma ilha, isso, porque ela é presa, né? Como que se chama isso? A gente chama de península, Rê. E ali, também não falamos de cortina, Ju.
Ali, que tipo de material você escolheu para aquela cortina? Ali é uma persiana. Eu adoro colocar persiana amadeirada na cozinha. E aí pode ser tanto numa madeira mais quente, ou a gente escolhe até uma madeirinha que fuja um pouquinho ali do tom que a gente especificou na marcenaria. Ai, muito legal essa cozinha. Gente, olha que linda. Ali é um micro-ondas embutido, né? Olha, tudo embutido. Isso, a gente embutiu o micro-ondas, o forno está ali junto ao cooktop, coifa de ilha, e a gente fez uma luz, iluminação no teto, através de um perfil linear, tá vendo? Então, tem uma luz de fora a fora nessa área de trabalho da cozinha, ficou bem prático. Nossa, e linda essa cava dessa porta aqui, grandona. Sim. Ela foge totalmente do padrão. A gente gosta muito de fazer essa cava de fora a fora também, porque fica bem discreto, né? Parece que não parece que é um puxador, parece que é um detalhezinho na marcenaria. Com certeza. Maravilhosa. E é um cinza, que cor que é essa, Ju? Porque depois vão te perguntar. Que cor que é essa dos móveis? É um cinza. Aqui a gente usou Aqui foi o cinza... Acredito que tenha sido cinza sagrado. Nossa, é maravilhoso. E a bancada aqui, a gente fez um quartzo branco. Quartzo branco, maravilhosa. Isso. Também. Maravilhosa. E o chão é madeira? Aqui foi um porcelanato que imita madeira. Mas não fomos nós que especificamos. Já existia no apartamento e por questão de economia, tá aí, ó. A gente manteve o mesmo revestimento, a gente não trocou. Só continuou. Agora a segunda pergunta. Ju, em qualquer planta podemos adaptar uma cozinha integrada? E a produção muito esperta também já separou. Ju, explica pra gente o que é. Bom, na maioria dos casos, sim. Mas a gente não consegue fazer uma cozinha integrada. Por exemplo, se tem uma parede estrutural, não tem para onde correr, você não vai quebrar aquela parede. Mas normalmente, sim. E aqui a produção separou 2 imagens que a gente tem a mesma planta, tá? São 2 apartamentos no mesmo empreendimento, em que a gente integrou a cozinha, a sala, e o outro a gente manteve a cozinha fechada. E é muito bacana mostrar isso aqui, porque não parece que é o mesmo lugar. Não parece São o mesmo propostas lugar. Completamente diferentes. E, inclusive, a gente falou sobre cores hoje. E aqui a gente tem uma cozinha verde que a gente fez, ó, tá vendo? Bastante armários no verde, mas a gente deixou ali uma linha, né, de armários aéreos no amadeirado. Justamente para quebrar um pouco e trazer um pouco mais de acolhimento para o espaço. Nossa, ficou maravilhoso. E esse piso é aquele que você gosta de usar? Gosto de usar, sim. O porcelanato em grande formato, que imita o efeito, né, de cimento queimado. Um é mais claro que o outro ou não? É só o efeito da luz mesmo? Não, são acabamentos diferentes. Ah, são acabamentos diferentes. Nossa, mas até essa cozinha fechada ficou linda. Ficou linda, linda. Eu gosto muito desse projeto. A gente separou, né? Inclusive, a gente fez uma porta num acabamento amadeirado, separando a cozinha da sala. E o painel pro lado da sala ficou lindo com essa porta. A gente colocou 2 poltronas ali, ficou bem bonito. Nossa, maravilhosa. E as 2 bancadas... uma bancada você fez preta. Sim, a gente manteve aqui o acabamento entregue pela construtora. Ah, foi entregue pela construtora. Sim, já entregaram no preto. E a gente usou lá no fundo da parede o mesmo acabamento que a gente usou no piso. Nessa bancada preta, a gente colocou porcelanato ao fundo. Entendi. E ali na base, no frontão, também já veio na construtora nessa que é a preta? Veio, mas veio frontão baixo, de 20. No caso, para o cliente não investir em um outro frontão, a gente só complementou a parte de cima. E agora nessa outra, que é a branca, qual é o material que você usou? Na branca a gente usou a lâmina. Aqui a gente usou uma lâmina sinterizada no acabamento branco. Na área ali da cuba a gente subiu com a mesma lâmina até o armário aéreo. E na outra bancada, repara que a gente fez um frontão mais alto ao lado do cooktop. Nossa, verdade! Justamente para proteger a parede e o armário. Então ali ficou com 35 centímetros de altura. Nossa, e ficou lindo. Alto, ali a fruteira também, Ju. A gente fez a fruteira nesse projeto também. Ficou linda, linda, linda. Sim. Os gavetões, que você falou que é bom ter nessa parte. E essa aqui também não chama ilha.
Essa não, península. Ilha Península quando também. fica solta no espaço. Península quando fica encostada em alguma parede, enfim. E tem alguma dica de quando a gente escolher a península e quando a gente escolher a ilha? Quando se tem mais espaço, você consegue colocar uma ilha. Península, normalmente, a gente acaba usando um pouquinho mais, porque precisa de menos espaço, né? Entendi. Ah, e a gente pulou, mas tem mais dicas aqui, ó, de bancadas com banquetas. Isso, nossa, ótimo. que Gente, tem já isso anota aqui. tudo aí, ó, já tira print aí da tela, que essas dicas são incríveis. Porque também me perguntam bastante sobre qual altura a gente precisa considerar para banquetas. E a altura varia. Então, para bancadas de 90 a 92 centímetros, a gente considera banquetas com assento de 60 a 65 centímetros. E para bancadas de 1 metro a 1,5 m, a gente considera o assento da banqueta de 70 a 75 centímetros. E é muito importante isso, porque lá em casa a gente colocou banqueta na cozinha, a gente não calculou direito e a gente colocou uma banqueta muito alta para a bancada. E daí a gente falou assim, mas vai ficar tranquilo, mas a perna fica estranho, a bancada fica muito baixa para uma banqueta muito alta. Então essas dicas são incríveis, incríveis. Não, e dependendo do modelo e da altura, você não consegue entrar, você não consegue sentar, tua perna não encaixa ali. Então, realmente tem que checar, gente. Printem isso. Printem isso daqui, é dica porque de ouro. É muito útil. Ju, passamos o tempo porque não temos culpa, né? Quando a Ju tá aqui, a gente quer aproveitar ao máximo, gente, dessa arquiteta, que ela é fantástica. E um doce, né? Explica tudo com muito amor. Então, assim, Ju, muito obrigada por dar seu tempo, dar toda a sua experiência pra gente. Obrigada a vocês também que acompanharam aqui. Continuem deixando as suas dúvidas, suas questões sobre cozinha, ou sobre também outros cômodos da casa, que a próxima pergunta pode ser a sua. Então, é tudo isso, né, Ju? Sim, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu adoro compartilhar essas dicas. Nos vemos em breve, né? Sim, em breve estamos aqui com mais um episódio de Juliana Franco Podcast. Tchau!